aguardando o pessoal entrar. Boa noite. Olá. Olá, Beth. Hoje é quarta-feira, são 20 horas. É dia do nosso bate-papo sobre Covid-19. Vamos recebendo a todos. Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, Célia. Oi, Clá. Boa noite, querida. Estamos aqui representando a UNACAM. Eu sou a doutora Patrícia Mello. Eu sou médica mastologista. Hoje eu vou estar com vocês. Esse ano eu estou como presidente, com muita honra, como vice-presidente, desculpa, da UNACAM. Presidente é a nossa querida Clarícia. Nós vamos bater um bate-papo com a Gláucia, uma nutricionista clínica funcional. Já ela vai estar aqui conosco. Enquanto ela não entra, eu vou conversando com vocês. Deixa eu só chamar a Gláucia. Um minuto. Vamos colocar aqui a Gláucia. Ok. Eu vou contar para vocês quem nós somos. Oi, Gláucia, boa noite. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra, um prazer. A gente vai discutir muita coisa boa, a gente vai aprender muito com você hoje. Mas antes de iniciar, eu queria contar para quem está assistindo a gente quem nós somos, né? A UNACAM é uma organização sem fins lucrativos, né? Ela surgiu em 2001, fundada pela querida Tininha Ramos, nossa saudosa Tininha, que, aliás, deixou a célebre frase: quem procura acha, quem acha cura, que nós valorizamos até hoje e usamos como nosso lema, né? Ela e a Lurdinha Borghese, com o apoio do professor Pinotti, fundaram a UNACAM naquela época, né? Para apoiar e capacitar voluntários que queriam trabalhar em prol do combate ao câncer de mama. Nesse tempo, a ONG cresceu muito. Hoje, a presidente é a Clarice, a filha da Tininha, tem feito um trabalho incrível, né? Tem ampliado a ONG, modernizado, digitalizado, e devido à pandemia, a digitalização está acontecendo mais rápido agora, né? Nós oferecemos cursos para quem quiser ser voluntário, né, em relação aos pacientes com câncer de mama. Então, os cursos aconteciam lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agora, o curso está acontecendo online, às segundas-feiras. Quem quiser se inscrever, é só se cadastrar no link da bio, que dá acesso ao site da UNACAM. As inscrições estão abertas para todos, o curso já começou, mas a gente está recebendo muita gente para conhecer e são todos bem-vindos, né? E estamos tentando fazer um trabalho de maior abrangência, pegando todo o Brasil. Nosso lema é passar o conhecimento, né? Conhecimento nos liberta, não é assim? E hoje vamos aprender muito com você, Gláucia. Eu queria que você se apresentasse, falasse melhor sobre o seu trabalho. Bem-vinda, a palavra está com você. Obrigada, doutora Patrícia, obrigada, UNACAM, pelo convite, não só para participar da live hoje, mas também da aula que eu ministrei essa semana, falando um pouquinho da alimentação e do câncer. Né? Foi ótimo. Foi bem interessante aí, o pessoal participou bastante. E eu sou Gláucia, sou nutricionista funcional, já há 20 anos eu atuo na área da nutrição e trabalho também com fitoterapia e me dedico hoje aos atendimentos do consultório. Estou aí para ajudar vocês, né? Acho uma causa muito nobre, muito legal, né? Um trabalho fantástico que é feito pela UNACAM e que pode salvar muitas vidas. Então, contribuir com isso é sempre muito bom, é um trabalho muito bonito. Muito obrigada, a gente sempre aceita a ajuda de todos nesse caminho do combate e da diminuição da mortalidade por câncer de mama, né? E eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Você é nutricionista funcional, né? Aliás, eu adoro a nutrição funcional, mas eu vejo e sinto até com as minhas pacientes que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de diferenciar o que é ser uma nutricionista e uma nutricionista funcional.
Explica para a gente melhor, Gláucia. Na verdade, assim, a nutrição é uma só, né? Na verdade, ela criou muitas vertentes aí, seja nessa parte clínica, na parte esportiva, na parte de marketing de alimentos. Então, assim, a gente tem muitas vertentes hoje dentro da nutrição. Mas a nutrição funcional, especificamente, é a gente conseguir trabalhar de forma extremamente individualizada. É pegar cada indivíduo e identificar nele o que realmente a gente precisa equilibrar para ter um bom funcionamento do organismo, né, em termos de nutrientes, em termos... eu costumo falar que não só a nutrição de nutrientes, mas também aquela nutrição que abrange a questão física, mental, emocional, tratar todos esses sistemas, né, de como a pessoa assimila esses nutrientes que ela ingere, como que vai funcionar no corpo e trazer para ela toda uma qualidade de vida e bem-estar. Eu acho que, assim como na medicina funcional, enxergar o indivíduo como um todo é muito rico, né? E como único, né? Como um todo e como único. E como único. Então, não tem receita de bolo aqui, só de bolo funcional. Né? Mas, dentro disso, é uma coisa que me chamou a atenção nessa pandemia. Aliás, temos um número muito triste, né? Ontem chegamos a 1.000 mortes em 24 horas aqui no Brasil. Estamos chegando perto de 20.000 mortes por Covid-19 no nosso país. E a notícia é que 85% dessas mortes aconteceram em pessoas com alguma doença de base, ou seja, alguma comorbidade, alguma doença crônica, como diabetes, doença cardiovascular, né, que realmente são as pessoas de risco, né? E um dado importante também que me chamou a atenção foi que o diretor do Emílio Ribas declarou que a maioria das pessoas em estado grave lá no hospital é abaixo de 60 anos. Ou seja, os idosos continuam sendo do grupo de risco, mas por que será que os jovens estão também respondendo mal a essa doença? A gente tem um dado aqui no Brasil que tem uma situação de adoecimento dos jovens e muito ligado ao aumento da resistência insulínica, síndrome metabólica e a obesidade, né, devido a um estilo de vida de risco. Isso é muito importante. Eu falo que o vírus, o Covid, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus da doença Covid-19, é um vírus da revelação. Tem revelado muita coisa para a gente e eu acho que está chamando a atenção o estado de saúde da população brasileira. Como os jovens estão indo para uma rota de doença. E como a resistência insulínica não é considerada doença aqui no nosso país. A nossa medicina convencional, que a gente chama de medicina da doença, não inclui a resistência insulínica, a síndrome metabólica e até a obesidade, mais ou menos, como doença. Então, ninguém valoriza e os números são exorbitantes, né? Eu queria falar muito desse assunto hoje, porque tem tudo a ver com a alimentação, né? Como estilo de vida, mas principalmente como alimentação. Eu queria, em primeiro lugar, que você explicasse para a gente o que é resistência insulínica, o que leva à resistência insulínica, quais são os alimentos e o estilo de vida que mais favorece a essa rota de doença. Na verdade, a gente percebe que essa questão dos jovens, o que eu vejo hoje, né? A gente veio ao longo do tempo criando uma alimentação muito industrializada e de baixa qualidade nutricional. Então, isso veio aí de geração em geração, seja por maior acesso a esse tipo de produto alimentício, seja por falta de tempo de cozinhar. O pessoal perdeu todo esse contato com o cozinhar, com o comprar o alimento, com a comida de verdade. E isso aí veio trazendo, foi substituindo, né? Tudo aquilo que era uma comida boa, de qualidade, boa, nutricional, as pessoas foram substituindo por pacotinhos onde se preserva muito e se preza muito por aqueles alimentos que são sem tanta coisa, sem açúcar, sem gordura, é diet, é light, é isso e aquilo. E isso fez com que houvesse um consumo muito exagerado de alimentos extremamente calóricos, apesar de calorias, se a gente, é claro que ela é importante, mas não é só ela, mas de um valor nutritivo muito baixo. E esses alimentos, basicamente, eles têm um teor de sódio muito grande, muitas vezes por questão de conservante, de açúcar,
de farinhas refinadas, são essas farinhas brancas, farinha de trigo, amido de milho, polvilho, enfim, várias dessas farinhas. E isso faz com que haja uma sobrecarga do organismo de lidar com tudo isso. Ele não estava acostumado, de repente, chegar tanto carboidrato refinado, que são esses que eu falei, açúcar, farinhas brancas, né? Sucos de caixinha em excesso. De repente, chega aquela quantidade imensa de carboidrato, o corpo não consegue metabolizar aquilo naquela velocidade com que chega. Existe uma exigência muito grande do pâncreas, que é o nosso órgão que vai produzir a insulina, para tentar atuar e manter essa glicose no sangue num nível satisfatório. Só que isso vai acontecendo de uma tal forma que a gente estressa esse pâncreas numa quantidade tal, né, e por períodos prolongados e várias vezes ao dia, que chega uma hora que ou ele vai começar a não dar conta, né, e aí depois que ele começa a não dar conta, aí sim a minha glicose vai subir no sangue, aí sim o exame vai mostrar. Então a gente consegue hoje, até por alguns exames, por avaliação do hábito alimentar, acompanhar e ver, até prever se há uma pessoa que a gente percebe que essa glicose vai vir a subir. Mas, infelizmente, o parâmetro de muitas pessoas ainda hoje é só depois que a glicose sobe que ela fala, nossa, fiquei diabético. Mas esse quadro de resistência à insulina, que já é essa dificuldade de lidar com todo esse processo, ele já vinha acontecendo. E quanto antes a gente conseguir atuar nessa fase, melhor. E o que me preocupa é que realmente a gente tem muitos jovens comendo muito mal, né? Eu vejo que assim, a questão não é só porque os idosos estão mais isolados. A gente vê, até pela minha prática do consultório, é que eu tenho muitos idosos que tiveram acesso por muito tempo na vida a uma comida muito melhor. Então, eles formaram uma estrutura e um sistema imunológico muito mais atuante. E uma pessoa que, de uma hora para outra, né, mudou a alimentação para pior e só vai piorando, ela vai degenerando também esse sistema imunológico. E essa fragilidade facilita tanto o contato, quando ela tenha contato com o vírus, ela não consiga ter uma resposta. Porque muitos de nós vamos ter contato com esse vírus mais hora ou menos hora. E o que vai realmente garantir quem vai evoluir para uma piora clínica, que a gente sabe que em alguns casos acontece, né? E até essa quantidade de óbitos que a gente vem tendo aí, se houver um sistema imune mais frágil, essas pessoas estão mais suscetíveis a evoluir para um quadro pior. Uhum. Falando no sistema imune, é legal lembrar do processo de inflamação que tudo isso que você falou leva, porque é a inflamação que, na verdade, vai ser responsável pelo maior risco dessas pessoas às doenças, a se comportar pior se tiver uma infecção, né? Conta pra gente como esse processo de microinflamação acontece, o que os alimentos têm a ver com esse processo de inflamação? Quando eu tenho um consumo desses alimentos, excesso de carboidratos refinados, excesso de alimentos com alto teor de agrotóxicos, exposição a muito mais poluição, uso crônico de medicamentos, tudo isso vai fragilizando a minha microbiota do intestino. A microbiota é aquele conjunto de bactérias entre boas e ruins aí que precisam estar em equilíbrio para que elas me defendam. Então, a partir do momento que eu começo a ter uma agressão dessa microbiota, eu gero um quadro que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, ou também conhecido aí pela literatura como leaky gut. E esse quadro vai gerar, vai me permitir, ele vai levar, na verdade, a uma alteração de como eu vou absorver e utilizar esses nutrientes. E ele vai também afetar como se fosse a porta de entrada do intestino, onde eu tenho absorção desses nutrientes, e não só o que deveria ser absorvido, mas também o que não deveria ser absorvido vai passar a entrar por essa porta de entrada do intestino, onde eu tenho absorção dos nutrientes. Então, a partir do momento que isso entra e cai na corrente sanguínea, isso vai passar pelo corpo, me gerar um processo inflamatório sistêmico. Então, chega não só pelo fígado através da veia porta, e dali eu vou ter vários gatilhos inflamatórios que vão inflamar, de certa forma, cronicamente os tecidos do corpo, de uma maneira geral. E eu tenho essa inflamação, ela pode acontecer também de forma mais específica em alguns órgãos, dependendo da tendência de cada pessoa.
Agora, quando eu gero esse processo inflamatório, eu posso favorecer doenças autoimunes, eu posso vir a sofrer as consequências de toda essa má absorção de nutrientes que não está acontecendo de forma eficiente. Então, onde a gente vê pessoas com anemia crônica, pessoas com osteoporose muito cedo, porque não tem uma absorção boa, né? E falta nutriente para formar neurotransmissor, para formar hormônio. Então, isso vai desequilibrando o corpo de uma maneira geral. Então, associado ao quadro inflamatório, eu tenho todo um desequilíbrio que vai sendo gerado. E, a partir disso, se a gente não conseguir iniciar todo esse acompanhamento, esse processo através do intestino, fica mais difícil ainda a gente conseguir ter uma melhora. Uma vez que já foi todo estruturado, e a inflamação sistêmica não é só a questão, como é que eu digo, de ganho de peso. As pessoas encaram tudo muito só pela questão estética, né? A celulite aumentou, né? O processo inflamatório, ele vai abrangendo o corpo de uma maneira geral, e em algumas pessoas, sim, manifesta ainda mais sob forma de ganho de peso, mas não só assim. A gente tem pessoas magras, super inflamadas, com colesterol super alto, com a glicose descontrolada. Então, o sobrepeso, ele é, sim, um fator a mais, mas não só. Né? Sim, o fato de a pessoa ser magra não quer dizer que ela não seja inflamada, dependendo da alimentação que ela tem. E você tocou num ponto super importante, que é a saúde intestinal, né? Hoje, o intestino e, na verdade, as bactérias, né, que a gente abriga ali no nosso intestino, é considerado um órgão à parte, né? E que interagem com o nosso DNA. Então, a gente tem que escolher que bactéria que a gente quer alimentar e ter no nosso organismo. Existem bactérias que liberam toxinas e que pioram todo esse processo, né? Com certeza. E falando em toxina, o ambiente onde a gente vive também influencia muito na nossa saúde, né? Quais são as principais toxinas do ambiente que a gente precisa ficar de olho e no dia a dia tomar cuidado? Porque às vezes no nosso dia a dia a gente entra em contato com elas e não percebe, né? Na nossa casa, na cozinha. Conta pra gente quais são as piores toxinas que a gente encontra no nosso dia a dia que a gente poderia evitar. Eu vejo, existe uma preocupação, hoje até um certo modismo com questão de dieta detox, por exemplo, que o pessoal fala, tem que fazer detox para limpar o corpo, mas a gente não vê essa mesma preocupação com o que as pessoas realmente estão tendo contato, para evitar ter que estimular tanto um processo de detox, né? Então, a questão dos agrotóxicos são substâncias aí que a gente, quanto mais a gente conseguir priorizar os alimentos orgânicos, melhor, né? Evitar também alimentos, verduras hidropônicas, porque também vem cheio de compostos químicos. Um cuidado especial, assim, se é um ambiente muito poluído, a gente precisa, né, ver o que a gente consegue fazer para melhorar toda essa questão. E outra coisa que eu vejo também é a quantidade de produtos de limpeza cheios de compostos muito químicos, muitos cosméticos, né? Tem pessoas que usam uma quantidade imensa de vários cosméticos todos os dias. Isso aqui é uma coisa que eu falo para algumas pacientes, né? Se você usa uma maquiagem, muitos produtos de maquiagem, por exemplo, diariamente, você precisa realmente preocupar com a qualidade disso e produtos mais naturais que não vão sobrecarregar o seu sistema de detox. Sempre peço para ler se tem parabeno ou não, né? Isso. Alumínio, né? Então, assim, observar a qualidade também desses produtos, porque se é uma coisa que você vai usar uma vez ou outra, ok, mas se é um uso crônico, a gente precisa realmente pensar, né? E o cuidado também com todos esses conservantes de alimentos. Quanto menos a gente ingerir produto industrializado, né? E existe até aquela frase que fala, quanto maior o tempo de prateleira do produto, menor a sua vida, realmente. Porque se tem tanto conservante, o objetivo daquele conservante é matar a bactéria, não deixar crescer nada naquele alimento para que ele dure muito tempo dentro de uma caixinha, de uma embalagem. Se você ingere esse mesmo veneno, que era para matar as bactérias, não deixar crescer naquele produto, pode vir a matar as suas bactérias boas que te defendem lá no seu microbiota intestinal. Então, são também substâncias tóxicas que a gente precisa se atentar e ter cuidado. A gente não pode achar que tudo é bom, que tudo está aí e se está liberado, entre aspas, né? Tá aí para vender porque tá tudo certo que a gente pode usar, né?
A gente Inclusive, precisa saber identificar, né? Eu não estou também falando assim, existem produtos que a gente compra industrializado, lógico, que a gente faz uso, mas é preciso ter um filtro, né? De perceber aquilo que realmente não vai te prejudicar, tanto daquilo que só vai te prejudicar. uhum. E o que que você fala para a gente do plástico? Dos utensílios domésticos de plástico, de esquentar comida no micro-ondas com um potinho de plástico? É tranquilo, não é? Isso é mito? Não, Conta pra gente. realmente não deve, né? O plástico, ele tem substâncias que a gente chama de disruptores endócrinos. O que é isso? Os disruptores são substâncias que eles encaixam em receptores hormonais e eles bagunçam toda aquela cascata hormonal, aquele trabalho regulatório que o hormônio faria, né? Porque os hormônios, a função principal dos hormônios é regular atividades pelo nosso corpo afora, né? Vários hormônios. Então, a partir do momento que eu tenho um contato com essas substâncias de disruptores, eu aumento o risco de uma resistência à insulina, de uma alteração de tireoide, né? Da questão dos hormônios sexuais, eu vou ter alteração nisso. O plástico, ele tem o bisfenol A e também o bisfenol S. Já tem um tempinho, que eles proibiram, por exemplo, brinquedos de criança que tenham bisfenol A, porque a criança coloca aquilo na boca com muita frequência, né? Para realmente evitar. E mamadeiras também que tenham bisfenol A. Agora, o que a gente faz a gente aumentar o contato com esse bisfenol A? Se a gente aquece qualquer alimento no plástico, a captação de bisfenol pelo alimento é muito maior. Então, muito cuidado com essas pessoas que pegam uma vasilha de plástico e colocam para aquecer no micro-ondas com alguma comida, porque às vezes está escrito ali que aquele plástico pode ir ao micro-ondas e que não tem um problema, mas aquilo ali está te falando que o plástico não vai derreter, não está falando que não vai passar nada para a sua comida. Então, esse cuidado é fundamental. Então, quanto mais puder evitar esquentar comida em micro-ondas em vasilha de plástico, melhor. Não colocar comida quente em vasilha de plástico. E alimentos oleosos, eles também captam mais o bisfenol do plástico. Então, vamos supor que eu peguei, por exemplo, umas castanhas ou um abacate, né? E um abacate aberto já, né? Na parte que eu já abri. E mantém aquela parte mais oleosa em contato com o plástico, porque ele vai captar um pouco mais do bisfenol. Então, o ideal é a gente usar o máximo possível de vasilhames de vidro. E mesmo se a tampa for de plástico, tentar não encher completamente a vasilha, porque não vai ficar em contato com aquele plástico. Eu consigo armazenar tranquilamente. E, Glaucia, estão perguntando aqui sobre as panelas, muito bem lembrado, sobre o Teflon, as panelas que liberam alumínio, né? Conta pra gente a importância disso e o risco que a gente corre com esses metais pesados que vêm das panelas. Os metais pesados, o alumínio mesmo, ele favorece muito o agregamento das placas tau no cérebro, sendo um dos gatilhos, entre vários, do Alzheimer, por exemplo, né? Dentre vários outros problemas aí que ele pode gerar. E é bom evitar contato com alumínio, tanto em panelas quanto em papel alumínio, para ficar embrulhando alimento, assando alimento. A gente tem hoje opções melhores no mercado, né? Então, esses metais pesados, eles geram toda uma sobrecarga, inclusive de nutrientes eles demandam muitos nutrientes para que a gente consiga tentar eliminar. E não é fácil limpar o corpo de metal pesado. Não é só alumínio, é alumínio, chumbo, cádmio, né? Todos esses aí. Panelas de teflon, se for um teflon de boa qualidade, ok, mas desde que ele não não arranhou, né? Se arranhou e rompeu aquela camada, a gente precisa descartar essa panela. Não vale mais, porque aí sim ele começa a liberar aqueles compostos, né? E aí realmente vai vir a prejudicar. Então não vale a pena. Muito bom. Dicas super importantes, obrigada, viu? E você sabe que falando nisso, uma vez eu estava num congresso e estavam falando de um estudo que 75% dos brasileiros são interessados em ter saúde e procuram ser saudáveis, mais de 50% já estava obesa. Por quê? Se 75% se interessa por saúde, por que 50% está obeso, né? E a resposta do estudo é que as pessoas eram enganadas. Elas achavam que estavam comendo coisas boas e saudáveis, que na verdade não são. Então, eu queria que você nos alertasse quais são as principais propagandas enganosas aí da
indústria alimentícia que pega a gente e engana até as pessoas que acham que estão se cuidando. Ó, a primeira delas, por exemplo, gordura trans, né? Existe hoje um limite permitido de gordura trans em alguns desses produtos industrializados e que se a indústria obedece esse limite, por exemplo, até tanto eu posso colocar. Então, a partir daí, né, até tanto eu posso falar que não tem, porque eles consideram como se fosse uma quantidade baixa. Então, a primeira coisa, às vezes fala que não tem gordura trans, mas observa aí, de fato, o que tem de gordura e qual que é essa composição. Ler os ingredientes do rótulo é fundamental. Né? E muitas das vezes, a propaganda do rótulo, por exemplo, assim, são pouquíssimas calorias, mas quando a gente vai olhar a composição, tem um teor altíssimo de sódio, né? E o sódio ele pode elevar a sua pressão arterial. E outra coisa que o sódio faz, que as pessoas às vezes desconsideram, é que quanto mais sódio tiver junto com o carboidrato, mais desse carboidrato eu vou absorver. Então, mais processo inflamatório eu gero, mais eu corro o risco de aumentar a minha glicose com o tempo, de vir a ter um diabetes, né? Mais resistência à insulina. Então, muito cuidado com o que está escrito ali. Eu sempre digo o seguinte, se você consegue entender quais são os ingredientes do rótulo, é um produto mais tranquilo de consumir. Começou a ficar difícil, cheio de nome que você não sabe o que é, pode descartar. Então, essa é a primeira dica que eu dou, né? As pessoas estão perguntando o que a gente deve valorizar e nos atentar nos rótulos. Na verdade, é isso. Se você ler por exemplo, a gente tem barrinha de cereal lá que tem 3, 4 ingredientes, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Castanha, banana passa, ou banana, né? Desidratada, chia e linhaça. Vamos dar um exemplo aqui. Você sabe o que é isso. Então, é uma barrinha, ok. De repente, você pega uma outra barrinha que tem uma lista enorme de ingredientes que você não entende mais da metade. Descarta. Não vale a pena. E o primeiro ingrediente do rótulo é aquele que está em maior quantidade, né? Isso é importante saber também, porque quando é açúcar em primeiro lugar é porque a quantidade maior que tem ali é de açúcar, né? É de açúcar. Então, o primeiro item é o que tem mais quantidade e aquilo ali vai migrando, né, em ordem decrescente ali, até chegar ao que tem menos. Então, se o primeiro item é açúcar ou é muita farinha refinada, né, é bom a gente ter cuidado. E muitas das vezes a gente tem farinha refinada, mais açúcar, mais outra farinha refinada, mais um adoçante, né, às vezes é meio açúcar, meio adoçante, para dar uma impressão de ser um produto um pouco menos calórico. E no final, a pessoa ingeriu um monte de coisa que você vai falar, o que tem de bom ali, né? Difícil de achar. Então, mesmo que você saiba o que é uma farinha de trigo, o que é um açúcar, o que é um óleo vegetal, cuidado, porque às vezes são alimentos super inflamatórios, apesar de você saber também, né? Então, procure aquelas alimentos que vêm de uma forma que a natureza deu pra gente. Nada muito processado, nada muito industrializado. Né? Porque às vezes eu faço um alimento industrializado baseado já em outros já industrializados. Eu pego uma farinha de trigo já refinada, já cheia de coisa, ainda vou colocar num outro produto, adicionar mais outros inflamatórios e vender, né? E infelizmente isso acontece muito. A natureza é sábia, né? Sabe direitinho, né? Deus colocou certinho pra gente aqui no planeta, ele deu tudo pra gente, exatamente o que a gente precisava, né? A gente não precisava ter mudado tanto, né? Eu falo que a gente evoluiu tanto, e assim, chegou uma hora que a gente precisa andar um pouco de volta para trás, para resgatar todos aqueles valores, né? Da comida de verdade, do contato com o alimento, de cozinhar. A gente tem uma geração que não sabe cozinhar. Né? Sim, e a dificuldade que eu tenho no consultório não é de identificar tudo que a gente precisa fazer, é que eu falo com a pessoa assim, vamos fazer uma sopa de legumes, ela olha para mim e fala assim, você tem uma receita? Porque eu não sei. Sim, a maioria. A gente sai muito para trabalhar e se desconecta, né? Com as coisas mais simples da vida, né? Isso. Inclusive, de qual panela usar? Estou vendo as perguntas aqui e estão perguntando qual é a melhor panela. Você falou as que não usar e o problema de riscar o teflon, mas qual seria a ideal? Bom, a gente tem panelas de inox que são boas. Né? O inox até não é assim, tão condutor. Às vezes ela é uma panela que demora um pouquinho mais para esquentar, mas é uma panela boa. Panelas de cerâmica também, cerâmicas boas a gente tem no mercado aí, pode ser.
O próprio São caros. teflon, desde que não seja rompido, né? A gente pode usar com colher de silicone para não ter perigo de arranhar. A gente tem várias colheres boas também no mercado que garantem aí que a durabilidade da sua panela vai ser maior, né? Então, lava com carinho, principalmente no momento não só de cozinhar, mas de lavar, usar uma bucha macia, porque aí você consegue higienizar fácil sem romper, né? Mas eu acho que as de inox, assim, dentro do que a gente tem, é uma coisa de mais fácil acesso para todo mundo. E são panelas boas, né? Às vezes vale o investimento. A gente não precisa de tantas panelas. É melhor a gente ter menos quantidade, mas de panelas boas. Uhum. Estão perguntando sobre os probióticos, né? Antes de falar dos probióticos, eu acho que seria legal as pessoas entenderem, né, o que são probióticos, né? E principalmente esse processo que a gente chama de desbiose intestinal, que a maioria das pessoas tem e que precisa cuidar, e o probiótico entra aí nessa questão. Conta pra gente então um pouquinho, porque realmente é muito importante para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, né? A saúde intestinal. Isso. Na verdade, sim, probióticos são lactobacilos, bifidobactérias, ou seja, as bactérias fazem parte da nossa microbiota intestinal e que realmente a gente precisa ter esse equilíbrio. Hoje, como a gente tem muita gente com o intestino inflamado, nesse quadro de hiperpermeabilidade, isso gera esse desequilíbrio da microbiota, que é o que a gente chama de desbiose intestinal. Uhum. E aí, como que a gente faz para corrigir? A gente tem que ter todo um trabalho de cicatrizar esse intestino, melhorar toda essa absorção, né? Recolocar essas bactérias em formas de probiótico. E o que é importante saber é que a gente tem muitas cepas de probióticos e com funções distintas. Então, as pessoas acham que probiótico é tudo igual. Aí chega numa farmácia, tudo é probiótico, né? E a gente tem cepas específicas até para alguns, dependendo do tratamento. Por exemplo, se eu vou tratar uma pessoa que está com H. pylori, uma pessoa que está com candidíase de repetição, mas eu tenho cepas que são mais específicas para alguns casos, mas eu preciso combinar, né, isso de forma que eu vá favorecer toda essa resposta que eu preciso, né, nessa pessoa em questão. Então, seja para aumentar a imunidade, seja para controlar a glicose, seja para controlar esse processo de fungo, né? Então, o que eu faço? Geralmente, na maior parte das vezes, a gente encontra no mercado vários probióticos prontos, né, de boa qualidade também, mas eu procuro manipular de acordo com cada caso, tá? E o que é muito importante falar é que a gente vê alguns produtos no mercado também de probióticos, mas com cepas isoladas, por exemplo, lactobacillus acidófilos, só ele. Se eu usar só lactobacillus acidófilos, a gente já tem estudo mostrando que ele pode induzir uma obesidade. Se eu usar ele combinado com outras cepas que também vão ali fazer um trabalho conjunto, eu já consigo não ter essa consequência, né, evitar todo esse problema da obesidade. Então, probiótico não é tudo igual. A gente tem o momento de usar, dependendo da questão, a quantidade também que a gente vai utilizar, né? Até de quantas cepas a gente vai colocar aí para cá e ir fazendo um rodízio entre elas. A gente não fica só nas mesmas cepas, porque tem gente que às vezes fala assim, essa marca é boa, e vai tomando só aquele mesmo probiótico por muito tempo. E isso aconteceu até recente com uma marca aí bem conhecida, onde muita gente que usou por um período prolongado passou a ter constipação intestinal. Então, isso gerou um desequilíbrio. Então, a pessoa toma, às vezes, achando que vai melhorar uma coisa, mas ela pode piorar outra se isso for feito aí, né, sem um acompanhamento devido. Então, faz parte de uma das ferramentas que a gente tem fantásticas para muitos resultados positivos, mas que, assim como qualquer medicamento fitoterápico, a gente precisa ter um acompanhamento e um controle, não é sair tomando, porque... Individualizar, né? Tem que individualizar. Claro. E falando de probiótico, as bactérias que vivem no nosso organismo, no nosso intestino, principalmente eles, são responsáveis pelo nosso sistema imune, pela absorção de nutrientes, né? Também. Muitas outras funções. Lógico, produção de serotonina, mas eu estou falando dos nutrientes porque eu queria fazer uma pergunta. Assim, o nosso sistema imune depende muito de nutrientes para conseguir se equilibrar, para a gente se defender
das infecções, estamos falando aqui do Covid-19, né, da infecção pelo SARS-CoV-2, esse vírus novo, desconhecido. Então, eu queria que você falasse para a gente, não especificamente, lógico, para esse vírus, porque ainda é muito difícil, e não em relação a tratamento também, mas sobre como fortalecer o nosso sistema imune para que a gente se sinta mais forte, para combater e ter uma forma fraca da doença, caso a gente entre em contato com ele. Quais são os nutrientes mais importantes para o sistema imune nesse sentido? Na verdade, assim, todos são, porque o nosso metabolismo ele trabalha como se fosse uma engrenagem. Então, se eu tiver muito bem de alguns nutrientes, não tiver de outros, não necessariamente eu vou ter um sistema imune bem atuante e funcionante, né? Da forma como ele deveria ser. Então, a gente tem, é claro, alguns que chamam um pouco mais de atenção, mas não quer dizer que a gente precise usar só eles. Então, o zinco, ele é um nutriente super importante e assim, ele tem inúmeras funções além da questão da imunidade. Inclusive, sem querer polemizar nem nada, mas a hidroxicloroquina, por exemplo, que claro que depende aí, né, de toda uma avaliação, se vai ser usado, se não vai ser usado, isso aí o nutricionista a gente não, como diz, não dá não opta, né, não é a gente que toma essa decisão, mas só para exemplificar que é um medicamento aí que hoje se fala muito, e ele é, por exemplo, dependente de zinco. Se a pessoa tiver bem de zinco, ela vai conseguir fazer com que o medicamento tenha uma ação esperada, né? E isso acontece até com outros medicamentos e com outros nutrientes também. Então, ele, por exemplo, a gente já sabe que é um medicamento que se a pessoa se vier a precisar e se realmente for usar, quem tiver melhor de zinco vai ter um melhor resultado, né? Tem uma chance maior. Vitamina C também é um nutriente super importante, mas a gente consegue vitamina C em todas as frutas, então não é difícil a gente conseguir ter uma boa ingestão de vitamina C. Todas elas a gente encontra, não necessariamente as cítricas, que o pessoal acha que é só limão, laranja, mexerica, tangerina, bergamota, não sei, dependendo da região aí onde o pessoal escuta a gente, né? Mas a gente encontra vitamina C, por exemplo, goiaba tem 4 vezes a quantidade de vitamina C que eu encontro numa laranja, né? Não que o... Aliás, posso fazer uma pausa? Desculpa, Pode, mas eu acho super importante. Tem gente que toma suco de laranja, desses de supermercado, todos os dias, e acredita piamente que é para se proteger, porque ali é rico em vitamina C. Sendo que o nível de açúcar é gigante, tem muito mais açúcar do que vitamina. Eu queria que você só fizesse um parênteses para tirar também esse mito da cabeça das pessoas. Em relação à laranja, né, especificamente, é muito melhor a gente consumir, chupar a laranja e comer o bagaço, porque a gente tem o aproveitamento das fibras, e as fibras é que vão fazer esse papel de deixar essa glicose, essa frutose aí ser quebrada até chegar em glicose, e não deixar dar aquele pico no sangue. Então, se eu tenho a fibra junto, ela segura todo esse carboidrato e não deixa esse pico de glicose que é prejudicial para a gente. Então, a pessoa que toma um suco de laranja, onde ela coloca ali só aquele caldo doce, de 3, 4 laranjas no copo e vira de uma vez, né? Porque é muito mais rápido virar um copo de suco de laranja do que chupar uma laranja comendo o bagaço, né? Então, tem gente que acha que está fazendo achou uma forma prática de consumir 3 laranjas de uma vez, né? No intervalo muito mais rápido. Né? E de suco industrializado. E de suco industrializado. Se esse suco é pasteurizado, eu já tenho uma perda ainda maior da quantidade de vitamina C que eu tenho ali, né? Porque esse processamento térmico aí, ele pode acarretar na perda de algumas vitaminas, além da vitamina C que tem lá em grande quantidade na laranja. Mas, assim, se a gente consumir, independente não só da laranja, o que a gente conseguir consumir com a casca, né? Claro que isso aí depende também da questão de procedência desses alimentos, por questão de agrotóxico. Claro também que o agrotóxico não pega só na casca, ele pega no alimento como um todo, né? Mas o que a gente conseguir ingerir de fibra é sempre melhor, né? Agora, em relação aos nutrientes, voltando, né? Vamos voltar. Todas as vitaminas, todas as frutas. Então, uma pessoa que tem aí o hábito de consumir 3 porções de fruta ao dia, por exemplo, ela já está consumindo uma quantidade legal de vitamina C. Essas suplementações que a gente vê para vender, é bom o pessoal ter cuidado, porque às vezes vem dosagens altas que
cronicamente a gente usando esses suplementos, a gente pode, inclusive, favorecer cálculo renal. Então, não é nada para a gente tomar, assim, ficar tomando, né, cronicamente, vitamina C efervescente como se fosse suco, né? Não é. Então, assim, e quando a gente ingere uma laranja, eu não tenho ali só vitamina C, eu tenho uma gama de outros nutrientes que trabalham em conjunto, e isso faz o meu metabolismo girar ainda mais, né? E suprir a demanda não só de vitamina C, mas de vários outros nutrientes também. Então, vitamina fibra C é alimento, né, de probiótico. Isso. E a fibra, ela faz exatamente isso. Ela é um alimento que vai nutrir essa microbiota do intestino, né, esses micro-organismos todos. E na hora que eu tenho micro-organismos mais bem nutridos, eles me defendem ainda mais. E eles proliferam mais facilmente, né? E me criam uma defesa muito melhor, além de muitos outros benefícios. E outro nutriente também que a gente não pode deixar de falar é a vitamina D. Apesar agora a gente estar entrando nessa fase de outono, inverno, onde a nossa exposição ao sol é um pouco menor, mas dentro do possível, apesar de estar muita gente em casa, né? Não todo mundo, mas muita gente em casa, dentro do possível, tentar pegar um solzinho todos os dias. Não só por questão de imunidade, mas a vitamina D, ela ajuda também na questão de melhora de serotonina, de humor, prevenindo depressão, né? Vários outros quadros aí que a gente pode ter. Quadro de melhor absorção de cálcio para a questão óssea. E ela melhora, previne as doenças crônicas que deixam a gente vulnerável à forma grave da doença. Então, a vitamina D é super importante na prevenção dessas doenças crônicas, né? E o outro cuidado também da pessoa não tomar nenhum tipo de suplementação sem acompanhamento, porque excesso de vitamina D, ele pode levar à calcificação, principalmente de veias e artérias, e se eu calcifico uma veia e artéria, que ela perde aquele movimento de pulsar o sangue, eu vou ter um problema bem maior acontecendo, né? Então, eu posso calcificar veias, artérias, principalmente a questão renal também fica muito comprometida. Então, não faça uso de suplementação de vitamina D sem acompanhamento de forma alguma. Mas é importante que a pessoa tenha mesmo um acompanhamento e vá verificar o seu nível de vitamina D, porque existe uma verdadeira pandemia de deficiência de vitamina D. Também, né? Muito tempo. E os obesos têm mais deficiência de vitamina D ainda, além de ter obesidade. Então, também acho que não tem que suplementar por conta própria, mas eu acho que tem que ir lá procurar o médico, dosar todo mundo, sim, porque essa pandemia de deficiência existe e isso precisa ser tratado, né? A gente precisa do equilíbrio do nível de vitamina D para não ficar suscetível e vulnerável, né? A questão é que, pelo fato do Brasil ser um país onde a gente tem um clima tropical e incidência de sol, mesmo que pouco, mas a gente tem praticamente o ano todo, né? Difícil, pouquíssimos dias aí, assim, pelo menos aqui a gente no Sudeste ou região Sul, às vezes é um pouco menos, mas ninguém acreditava que aqui teria uma falta de vitamina D como tem, né? Agora, um cuidado também que eu chamo a atenção é que quando a gente suplementa a vitamina D, ela trabalha de forma muito conjunta com a vitamina A. Então, se eu suplemento vitamina D, mas eu não estou bem de vitamina A, eu vou gerar em mim uma deficiência de vitamina A. E aí eu começo a apresentar, depois de um tempo de suplementação de vitamina D, sem suplementação de vitamina A, se for o caso, os sintomas da carência de vitamina A. E um que é muito comum também da gente ver são olhos ressecados. O pessoal começa a ter um ressecamento de olho, assim, né? Que a gente hoje já tem uma tendência maior a isso, até pela quantidade de exposição a celular, a computador, né, tablet e tudo mais. E o pessoal acha que é só por isso. E pode ser também por um excesso de vitamina D que não vem acompanhado da vitamina A. Sim, e tem outras coisas a serem equilibradas, né? O magnésio é muito importante também para que a vitamina D possa subir, enfim. Precisa sim de um acompanhamento individualizado, né? Um acompanhamento médico. Ok. E nutricional também. Sim, e nutricional, um profissional da saúde. Aliás, eu encaminho quase todas as minhas pacientes para nutricionista funcional
Que porque bom. eu acho que é um conhecimento tão amplo e que não dá para a gente, médico, achar que a gente sabe tudo. Muito pelo contrário, né? Na faculdade de medicina, a gente não tem uma aula de nutrientes, né? Eu, particularmente, que fui atrás e que estudei muito sobre isso, ainda assim eu encaminho as minhas pacientes, porque é um conhecimento específico e que a pessoa vai ser muito melhor auxiliada, né? Pelo profissional da área, com Eu acho que certeza. a gente trabalhar em conjunto é muito bom, né? Porque Nossa, sim. muitas das vezes a gente precisa também a gente vê, identifica várias coisas no paciente e fala, não, isso aqui vai precisar de um acompanhamento médico, às vezes uma dosagem maior do que a gente consegue, porque algumas dosagens a gente, enquanto nutricionista, prescreve, ok, mas se a gente vê que tem casos que precisa Sim. de um a mais ou de realmente entrar com medicamento, tem hora que não tem jeito e a gente não tem como fazer nada disso, a gente trabalhar em conjunto é muito bom, né? E o Em paciente todas as áreas, né? se Com a muito e é por físio, aí. a interdisciplinaridade, eu sou fã e acho que o resultado terapêutico é muito melhor quando todos os profissionais falam a mesma língua, estão unidos, com o foco no paciente, né? Muito bem isso. Eu queria mudar um pouquinho do assunto e lembrar que o isolamento está gerando um alto nível de ansiedade nas pessoas, né? E essa ansiedade acaba levando à compulsão alimentar, alimentos mais emocionais, né? E industrializados. Eu queria que você falasse sobre isso e quais são as estratégias que a gente poderia ter simples no nosso dia a dia de isolamento para diminuir a compulsão alimentar. Primeira coisa, assim, é claro que existe toda uma ansiedade que foi gerada por tudo isso, inclusive em nós, né, profissionais de saúde também, por não saber até como seria nesse início de isolamento, de trabalho, de tudo, como é que foi. Mas, assim, um dos sintomas da compulsão é a má nutrição. Então, se a pessoa começou a se alimentar mal, né? De repente, todo dia tem filme com pipoca, excesso de bebida alcoólica, o pessoal, né? A gente já percebe aí que o consumo de bebida alcoólica aumentou demais nesse isolamento. Então, se a pessoa começa, de repente, a ficar só no delivery de sanduíche, pizza, porque ficou muito fácil também pedir tudo isso, né? Para chegar por delivery. Então, a carência nutricional ela já leva à compulsão, porque é uma forma que o corpo tem de te falar, a senhora está faltando alguma coisa, vai lá e come. Mas aí a pessoa às vezes não entende que é esse recado, ela vai lá e come outra tranqueira. Aí o processo aqui fala aqui, ó, você não entendeu, eu estou precisando de alguma coisa aí, de ferro, de zinco, de cálcio, de vitamina De C, nutriente. de nutriente. Aí a pessoa vai lá e come outra tranqueira, né? E aí aquilo vira um ciclo vicioso que se realmente ela não começar a comer melhor, fica mais difícil de quebrar. Outra coisa é ela estabelecer uma rotina, procurar ter uma rotina de sono, procurar ter uma rotina do que ela vai desempenhar ali ao longo do dia, mesmo que, vamos supor, ela não está conseguindo trabalhar, ela está só de casa. Se ela não está em home office, tem gente que está em home office e está trabalhando do mesmo jeito. Tem gente que está com mais tempo livre, né, e tem um pouco de dificuldade de lidar com isso. Então, é tentar estabelecer uma rotina. A gente tem hoje práticas de atividade física que a gente consegue fazer, claro que às vezes não substitui, né? Um personal, alguém que possa te orientar, mas algumas atividades até de relaxamento, meditação, que a gente consegue encontrar em aplicativos bons, até de forma online também, que ajudam nesse processo. Então, assim, é tentar estabelecer uma rotina e dormir também é fundamental. Uma pessoa que não dorme bem, que fica virando a noite aí, assistindo filme, seriado, né? Quando a gente tem uma noite mal dormida, no outro dia a compulsão por carboidrato ela é muito maior. Então, estabelecer horário de sono, limite de quanto tempo você vai ficar exposto à luz, à televisão, em rede social, né? Tudo é importante, mas assim, começar a estabelecer certos limites para que você consiga ter uma rotina. Dividir o seu dia mais certinho, né? Isso. Horário de dormir, horário de acordar, horário de arrumar a casa, de trabalhar, de relaxar, né? Se dividir entre as inúmeras tarefas, né? Porque tem gente até que acumulou mais tarefas, está em home office, está sem ajudante em casa, está sem babá. Está com os né? filhos em si. E não está fácil, né? Então, mas é tentar, no meio disso tudo aí, estabelecer ainda alguma rotina, né? De que horário que vai fazer isso, horário vai fazer aquilo,
E depois que a pessoa se organiza e come melhor, fica mais fácil reduzir a compulsão, né? E tem alguns alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade, especificamente? A gente, assim, alguns chás, né? Geralmente, alguns pacientes, o que eu tenho notado, né? Porque com essa questão do isolamento, meus atendimentos passaram a ser online até que a situação volte, né? Então, eu tenho visto, eu falo que eu vi as duas coisas. Eu vejo aqueles pacientes que falam, nossa, enfim, eu tenho um tempo de me cuidar, então agora eu estou me dedicando, eu estou comprando as coisas, preparando, cozinhando e descobrindo receita, aprendendo a cozinhar, né? Então, tem todo esse lado de pacientes que estão indo super bem. E aqueles também que estão assim, ó, de repente a minha vida virou uma bagunça, eu preciso de um fitoterápico, até que às vezes no início de alguns pacientes comigo, pode ser que eu passe para a pessoa conseguir organizar a vida, que ela chega num nível de ansiedade tão grande, né? Até a gente conseguir organizar, então às vezes alguns fitoterápicos podem ajudar. Mas assim, em termos de alimentação, o que eu diria? Se você está com muita vontade de comer doce, por exemplo, toma um chá mais amargo, porque o amargo, ele ocupa no cérebro um pouco dos lugares também que o doce ocuparia. Então, primeiro toma uma coisa mais amarga, né? E aí, um chá verde, por exemplo, sem adoçar. E aí, daqui um tempo, passa um pouco, você já vai ver que não vai conseguir comer tanto doce como você comeria, né? Então, essa é uma estratégia. Outra, evita ter em casa esses alimentos que são tranqueiras, porque senão, no momento desse de estresse, quando a gente tem o cortisol, que é o hormônio do estresse mais elevado, se a pessoa achar uma tranqueira, ela vai comer, né? É uma coisa quase instintiva. Né? E se perceber que, assim, tem aquele horário mais crítico, por exemplo, depois das 6 da tarde é um desespero, é a hora que eu começo a comer compulsivamente. Então, tenta dar uma organizada nisso, isso geralmente está associado a uma baixa de serotonina. Então, é um sinal de que você precisa comer melhor para alimentar melhor a sua microbiota do intestino ao longo do dia e perceber que depois você vai conseguir controlar isso. Um alimento muito bom para controlar o estresse, que ele controla o cortisol, esse hormônio do estresse, é o abacate. O pessoal às vezes acha que é uma gordura que vai me engordar, não sei o que e tal. O abacate, pelo contrário, ele é um óleo de excelente qualidade, anti-inflamatório, ajuda a diminuir gordura na região da cintura, já comprovado por alguns estudos. Claro, não estou falando para ninguém comer abacate manhã, tarde, noite, madrugada, né? Mas, assim, incorporar ele na alimentação, seja numa salada, preparando, às vezes, uma mousse com abacate, cacau, um pouquinho de mel, né? Fica bem gostoso, um pouquinho... Estimula a serotonina às 5 da tarde, fica ótimo, isso, né? Para dormir melhor. Essa mousse de abacate mesmo, eu passo para o pessoal, às vezes, consumir mais no final da tarde, do meio para o final da tarde, que a gente já segura um pouco esse desespero de comer à noite, né? Então, assim, as estratégias, manter uma boa hidratação também é fundamental, né? Mesmo estando em casa. Se for o caso, coloca alguns horários para despertar, assim, para te avisar para tomar água. Tem gente que não tem hábito de tomar água nenhuma. Então, se já der uns lembretes, assim, a pessoa cria o hábito e daqui a pouco o próprio organismo já sente a necessidade de tomar água. Tem gente que não percebe que está com sede, acha que está com fome, vai comer e não bebe água, né? Isso, às vezes não é sede, às vezes não é fome, é sede. É sede. É sede. Muito bom. O tempo está acabando, eu queria rapidinho ver se a gente consegue dar, tá muito bom esse papo, tem muita coisa bacana do dia a dia para as pessoas, né? Para a gente viver melhor, ter um estilo de vida melhor e com coisas simples, com dicas simples. Eu queria que você desse algumas dicas em relação aos alimentos relacionados ao vírus, né? Então, quando a gente recebe um alimento delivery, na entrega, como a gente deve limpar, se a gente deve lavar, como a gente deve conservar, né? Se você puder falar um pouquinho disso pra gente, o vírus pega na comida, não pega, como é que é? Até então, assim, do que a gente tem visto desses alimentos, por exemplo, de hortifruti, eu falo que esse vírus também, assim, a gente ultimamente não pode afirmar muita coisa, né? Porque a gente vem descobrindo, antes não pega aqui, mas aí depois descobre que pega sim, né? Então, claro tudo que muito novo. É tudo muito novo, né? Então, até para afirmar realmente fica difícil. Mas o que eu recomendo, em termos de qualquer delivery que chegar, é borrifar o álcool 70, a gente já consegue comprar o álcool 70, pelo menos aqui em Belo Horizonte já tem local que a gente consegue, né? Cuidado com esse álcool, porque ele é muito mais inflamável do que o outro, então não vai deixar isso na cozinha, perto de fogo, alcance de criança, nada disso.
mas arranja um Mas pouquinho. põe nos alimentos? Eu já tenho feito isso, assim, algumas coisas eu já dou uma borrifada e eu coloco de molho também, água com vinagre. Eu gosto muito que o vinagre elimina também um pouco de metal pesado. E coliformes, tudo isso, né? Eu coloco de molho desses itens de hortifruti. Agora, se a pessoa pediu um delivery, chegou lá no supermercado, um arroz, um feijão, um pacote, né? Que veio que ela vai consumir, borrifa esse álcool, descarta aquela sacola de fora, joga fora. E nessa embalagem de fora, de plástico, eu também borrifo todo um álcool, né? E deixo aquilo ali secar antes de colocar, guardar no armário ou mesmo abrir o pacote, tá? Então, e também todos esses hortifrutos que chegam, eu já lavo tudo, já higienizo desse jeito e deixo secar um pouco antes de colocar na geladeira aí para armazenar. As verduras de folha, a gente pode deixar tudo lavado, seca direitinho e pode colocar numa vasilha na geladeira. Eu forro a vasilha com papel toalha, que geralmente é uma vasilha de plástico nesse caso, né? Mas eu forro ela toda com papel toalha para não ter contato, coloco umas camadas de verduras de folha intercaladas com camadas mesmo de papel toalha, porque absorve um pouco aquela umidade e eu consigo ali ter verdura para semana quase, né? Ótimo. Isso aí já ajuda. Então, ter todo esse cuidado que a gente tem tido mesmo, né? Com qualquer embalagem que chega, porque a gente não sabe, né? Que ponto e a gente contaminado. E a gente estava falando do delivery, que é mais fácil pedir uma pizza, pedir esses alimentos menos saudáveis, mas existe delivery de alimento saudável também, né? De orgânicos, de hortaliças. Você tem alguma dica para dar para gente? Inclusive, assim, muitas das compras, né? Existe um aplicativo chamado Mapa de Feiras Orgânicas, que o pessoal consegue baixar. Mapa de Feiras Orgânicas? Mapa de Feiras Orgânicas. E esse a gente consegue olhar assim, as cidades, né? As feiras que existem perto de você, o contato de produtores e tal. E até existe também um site, eu não estou me lembrando agora, mas eu te passo, a gente pode divulgar isso posteriormente, que eu até falei na minha aula de segunda. Que a gente entra também nesse site, ele mostra para a gente, dependendo da cidade, assim, os produtores que estão fazendo entregas, estão fazendo delivery. Então, você pode comprar seus orgânicos. Aqui mesmo eu compro de um produtor. Então, toda sexta-feira ele manda a lista do que ele vai ter disponível. A gente pede na segunda, eles entregam na terça. E assim tem sido com várias coisas. Então, a gente consegue programar essa compra, evitar os desperdícios também, né? E, querendo ou não, ajudar o produtor. A gente está comprando direto do produtor, a gente ajuda ele também, né? A manter. Você está trazendo tanta coisa boa para a gente, né? Não custa nada a gente ajudar. Com certeza. O papo está ótimo, mas o tempo está acabando. Eu achei super importante a gente reforçar a importância de cuidar da saúde nesse momento de isolamento, né? Já tem algumas projeções mostrando que as doenças crônicas vão aumentar muito pós-isolamento, porque é um combo, né, de sedentarismo, estresse, comer porcaria, e isso está preocupando muito organizações de saúde. Então, a gente está aqui com esse objetivo de reforçar, né, esse cuidado com a saúde, mesmo no isolamento. Dá para fazer isso, vocês viram como tem dicas legais, tem muita gente dando aula online. Aliás, temos que tomar cuidado também com coisas ruins, né, online, mas o que eu quero dizer é que tem aula de yoga, tem aula de ginástica, tem muitas aulas bacanas pra gente, né? Uma boa referência, né? Procurar uma boa referência. E eu queria muito te agradecer, a gente quase não tem mais tempo, temos 2 minutos. Eu só queria lembrar que a Unacan doa mamografias durante o ano inteiro. Quem precisar fazer uma mamografia, é só ir até o link da bio para se cadastrar e pedir a sua mamografia. E, querida Glaucia, eu queria muito te agradecer, eu queria que você desse a sua palavrinha final. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir, né? Se o pessoal enviou alguma dúvida aí que a gente não conseguiu responder, a gente responde, envia as respostas. Acho que é importante essa participação, né? Fiquei muito feliz pelo convite, agradeço mais uma vez e continuem contando comigo. Obrigada. Eu queria também dizer que essa live vai ficar gravada no IGTV temporariamente, e se vocês tiverem amigos que vocês acham que gostariam de assistir, compartilhem o link, né? Curtam as nossas redes sociais.
A Unacan também aceita doações. Quem quiser doar para ajudar mais pessoas a conseguirem fazer mamografia, nós aceitamos doadores, só entrar em contato pelo direct também. E vamos continuar aí falando sobre o Covid-19, dando dicas. E se vocês quiserem se manifestar com assuntos interessantes que nós ainda não falamos, por favor, mandem para nós, que a gente quer ajudar